Fala galera, tudo bem? Bem-vindo aí à segunda aula essencial de biologia, hein? E nessa aula a gente vai falar sobre a diversidade da vida, sobre algumas coisas relacionadas às transformações aí dos seres vivos. Primeira coisa então é a gente definir o que é biodiversidade, ou diversidade dos seres vivos. Nada mais é do que a diversidade da vida. E o planeta Terra, para você ter uma ideia, abriga em torno de 8 milhões de espécies diferentes. Na verdade, são quase 9 milhões, tá? Que estima-se. São muitas espécies. É óbvio que muitas dessas espécies não são do seu dia a dia, não são muito famosas. Por exemplo, quando a gente pega animais, que são aqueles provavelmente mais do seu dia a dia, que você tem maior conhecimento, a gente tem em torno de 1.250.000 espécies descritas pela ciência, só de animais. Mas espera aí, quando eu falo isso, tantas espécies, a gente vem naturalmente com uma pergunta. Quando que eu vou considerar que dois seres vivos são da mesma espécie? Ou que eles são de espécies diferentes? Qual é o critério básico para eu fazer essa classificação, essa consideração? Para que dois organismos sejam da mesma espécie, olha lá, eles devem ser semelhantes. O mínimo que a gente espera, né, é uma semelhança entre seres vivos. Mas, eles têm que cruzar habitualmente na natureza e originar descendentes férteis. Como assim? Não sei se você já viu o cruzamento de jumento com égua. Cara, quando você cruza jumento e égua, a gente tem como resultado um animalzinho bonitinho, velho. Que é chamado de burro, se for macho, mula, popularmente alguns chamam também de asno. Conhece? Olha lá quem que ele é na tela, vem aqui, olha lá, tá vendo? Olha o burrinho lá, Gente, o burro, ele é sempre estéril, sempre estéril. Então, jumento e égua, apesar de poderem se cruzar, eles dão um filhote que é sempre estéril. Eu tenho que considerar, portanto, que o jumento é de uma espécie, que eu vou chamar de espécie A égua é de outra, que eu vou chamar de espécie B. E o burro é um híbrido entre essas duas, ele não é de espécie nenhuma. João, mas por que isso aí? Porque para que eu considere da mesma espécie, é muito importante que a gente consiga que as características elas passem pelos indivíduos, elas se misturem ali. Então vou te dar um exemplo que vai ficar mais fácil. É óbvio que eu vou dar uma viajada. Vamos supor que surge uma mudança, uma transformação, uma mutação nos jumentos, e jumentos comecem a nascer com a cabeça roxa. Será que é possível um dia uma égua ter a cabeça roxa por causa disso? Não é possível. Por que não? Porque essa característica ela surge no jumento. O jumento cruza com a égua e nasce o burrinho, a mulinha. E esse burrinho e essa mulinha até podem ter a cabeça roxa, só que eles não vão ter filhotes, eles são estéreis. Então essa característica não é passada para frente a ponto de passar para a população de cavalos e éguas. A gente não vai ter ali o fluxo de características, o que a gente chama de fluxo gênico. Então eu tenho que considerar que o jumento e a égua são de espécies diferentes, porque eles produzem um filhote que é sempre estéril. Mas eu quero mostrar para você nesse momento, vem aqui comigo, um animal que é lindo, cara. Pensa num animal bonito, esse aí que você tá vendo. Esse aqui, velho. Esse cara, você fala, João, é um leão. Não é. João, é um tigre. Não é também. João, então quem que ele é? Ele é o ligre. O ligre é uma mistura de leão com tigre. Quando você tem um cruzamento de leão e tigre, no caso as fêmeas e machos respectivamente, a gente tem o nascimento de um descendente chamado ligre, que é essa coisa linda que você está vendo. E o ligre, gente, ele é fértil. O ligre, ele pode ter filhotes. Aí você vem e fala assim, João, mas peraí, cara, se o ligre, ele é fértil, leão e tigre, eles se parecem, então essa galera aí, leão e tigre, é da mesma espécie. Eles não são da mesma espécie. Por que leões e tigres não são da mesma espécie? Porque eles não têm o cruzamento na natureza, o cruzamento habitual. E não é porque não se gostam, é porque não dá para ter. Porque são endêmicos, são originários de lugares diferentes. O leão é endêmico da África, o tigre é endêmico da Ásia. Eles nunca se encontram na natureza.
Então, as novidades que surgem na população de leões, as novidades que surgem na população de tigres, ficam para essas respectivas populações de forma isolada. Esse ligre aí que você tá vendo, que é bonito pra caramba, né, meu? Olha esse animal, cara. Pô, dá vontade de ter um desse em casa. Ele, na verdade, é criado, ele surge em cativeiro, só em condições artificiais. Então, voltando pra cá, ó. Os organismos, eles têm que ser, repare, semelhantes, eles têm que ter cruzamento na natureza e originar descendentes férteis. Aí eu vou falar, satisfazem essas condições? Sim, então são da mesma espécie. E organizar essas espécies não é uma tarefa tão simples. Porque, pô, se a gente tem mais de 8 milhões, como é que a gente vai organizar de uma maneira que a gente consiga estudar, que a gente consiga compreender, que haja um desenvolvimento em relação a isso? Aí teve um carinha chamado Linneu que propôs a chamada taxonomia, a organização dos seres vivos em grupos semelhantes para facilitar os estudos, e isso foi no século XVIII. O Linneu, ele foi muito inteligente, porque o Linneu, ele propôs organizar os seres vivos como se fosse um esquema supermercado. É óbvio que esse esquema supermercado é uma analogia que eu estou fazendo aqui com você, mas é para você entender o pensamento do Linneu. Porque é o pensamento de um supermercado, e eu tenho certeza que você manja um supermercado. Quer ver? Vem aqui, ó. Vamos supor, gente, que você chegue num hipermercado daqueles lá que, esse hipermercado é maior do que um quarteirão inteiro. E às vezes lá tem 10 mil produtos diferentes. E você nunca entrou nesse supermercado. Se eu chegar para você e falar assim, ó, você tem 1 minuto para me trazer uma pasta de dente, você consegue. Se você for correndo, esquece que você tem que pegar a fila no caixa. É entrar, correr, pegar para mim e trazer. Você consegue. No meio de 10 mil produtos diferentes, num lugar maior que um quarteirão que você nunca entrou. Porque no supermercado, a gente tem uma organização por categorias, uma organização por características. Você entrou lá, olhou para a esquerda, viu um monte de tomate, você vai falar, cara, a pasta de dente não tá ali. Você sabe que perto do tomate vai estar alface, a berinjela, os hortifrutis de uma forma geral. Você sabe que a pasta de dente ela vai estar naquele lugar que é meio cosmético, meio farmacêutico. Não no mesmo lugar que você encontra a ração do seu cachorro. Você está percebendo isso aí? Então essa organização por categorias faz com que você chegue especificamente na pasta de dente. Porque você vai andando lá e você encontra, shampoo aqui, tô vendo um sabonete, deve estar por aqui. Aí você olha lá, vê um enxaguante bucal, um fio dental, deve estar por ali. Cara, você acha a pasta de dente da marca X, da cor X, no valor da promoção, tal, em 1 minuto. Essa organização é a mesma que a gente vai fazer com os seres vivos. É a mesma que o Linneu ele propõe. E os seres vivos são organizados em categorias, cuja categoria inicial, a de maior biodiversidade, como se fosse tudo que o mercado tem, a gente chama de reino. E aí ele vai subdividindo essas categorias e aumentando a especificidade em grupos. Por exemplo, um reino, nós fazemos parte do reino animal. Eu vou te mostrar já já a diversidade dos reinos. Mas um reino ele vai ser subdividido em categorias chamadas filos. Os filos vão ser agrupamentos mais específicos. Por exemplo, nós somos animais e nós estamos em um filo que é o filo dos cordados, dos animais que têm notocorda. Nós não estamos no filo dos artrópodes, no filo dos animais que têm exoesqueleto, armaduras externas. A gente é especificamente cordado. Então perceba que o agrupamento ele vai especificando, a gente vai chegando em um ponto cada vez mais semelhante. Porque, por exemplo, um filo ele vai ser dividido em categorias denominadas classes. Nós, por exemplo, estamos na classe dos mamíferos. Aqueles animais que são cordados e que mamam, têm glândulas mamárias. E o Linneu ele vai fazendo isso. As classes vão sendo divididas em ordens, depois as ordens vão sendo divididas em famílias, as famílias em gêneros, até a gente chegar na categoria mais específica, que é a denominada espécie. Isso é muito interessante, galera, em relação ao ensino médio, ao pré-vestibular. É sensacional, porque sabe uma coisa muito da hora? Quando você
vai estudando essas categorias, você não vai precisar estudar as mais de 8 milhões de espécies. Você vai estudar os reinos, você vai estudar os filos principais e geralmente até a categoria classe. Por exemplo, quando a gente pega a zoologia, o estudo dos animais, que eu falei, ó, tem mais de 1.200.000 espécies descritas, se nós estudarmos ao redor de 30 classes, ou seja, ao redor de 30 representantes, cara, a gente já sabe uma pancada de coisas de mais de 8 milhões de espécies. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui que é legal. E se você não souber agora, tudo bem, porque nós estamos aqui nas aulas essenciais e nós vamos cada vez mais construir o conhecimento. Mas, cara, se você estiver andando na rua, encontrar um animal que você nunca viu na vida, aí você pisa nele e escuta crack. E conta e vê que ele tem 6 patas. Eu te pergunto, qual é a excreta nitrogenada desse animal? Você falou, João, mas o que tem a ver, velho? Eu tô andando na rua, pisei no animal, escutei crack, ele tem 6 patas, você quer saber qual é o tipo de excreta dele? Pode marcar que é ácido úrico que você não erra. Pô, mas João, como é que você sabe isso aí? Porque, gente, um animal que tem exoesqueleto de quitina é aquele que você vai pisar e vai escutar crack. Claro que ele tem que ser um invertebrado, né, gente? Se você pisasse num pincher, talvez você escutasse isso também, mas você entende o que eu estou dizendo. Se ele tem 6 patas, é certeza que ele é um inseto. E você vai ter já estudado um inseto e vai saber, cara, os insetos excretam ácido úrico. Então o que você vai precisar fazer é identificar que aquele animal é um inseto. Mas como você já estudou um inseto, você vai saber fazer isso. Então é muito legal o que o Linneu propõe para nós. Ele propõe essa organização de modo que a gente, estudando alguns grupos, a gente sabe uma pancada de coisas de praticamente toda a biodiversidade. Os filos, as classes, você vai estudando ao longo dos cursos. Mas nessa aula que é essencial, eu vou te apresentar a diversidade dos 5 grandes reinos, na proposta de classificação que o vestibular mais cobra atualmente. Hoje o vestibular gosta da proposta de 5 reinos. Modernamente tem a proposta de 7 reinos até, mas é uma coisa moderna e que o vestibular não tem trazido. E se traz é na forma de um texto de apoio. Vamos falar daquilo que é trivial. Os 5 reinos, ó, primeiro reino é o reino Monera. Quem é que está ali no reino Monera? No reino que nós chamamos de Monera estão as bactérias e as cianobactérias. São os seres vivos representantes principais. Agora, o que você vai precisar saber? Quais são as características de um ser vivo que está no reino Monera? Quando ele está no reino Monera, ele vai ser procarionte. Ô, João, mas o que é isso mesmo, procarionte? Lembra lá da primeira aula essencial? O procarionte tem organização simples, sem carioteca, só ribossomo. Aliás, somente no reino Monera a gente tem seres vivos procariontes. Eles são unicelulares obrigatoriamente. João, mas o que é isso? Todos os moneras são constituídos de apenas uma célula. E em termos de bioenergética, alguns deles são heterótrofos, ou seja, precisam consumir alimento, moléculas complexas no ambiente, e outros deles são autótrofos, sintetizam o próprio alimento, por fotossíntese ou quimiossíntese. Esse é o reino Monera. E a gente tem outros reinos. Segundo reino aí que eu te apresento é o reino protista. O reino protista ele tem uma biodiversidade bem ampla. Ali a gente encontra os protozoários e as algas. E eu vou começar pelos protozoários, ó. Os protozoários, quando eu pego isoladamente esses caras, eles vão ser eucariontes, organização celular complexa, unicelulares, portadores de uma única célula, e heterótrofos. Protozoários não produzem o próprio alimento. Protozoários não são fotossintetizantes, mas são eucariontes e sempre com uma única célula. Aliás, já guarda isso, hein? Ó, vem cá comigo, ó. Somente os moneras vão ser procariontes. Bactérias, cianobactérias, todos os demais seres vivos, até como a gente comentou na primeira aula essencial, eles vão ser eucariontes. Os protozoários também. Agora, protozoário, necessariamente uma célula. Não é assim quando a gente pega ali do outro lado do reino protista as algas. As algas têm a organização celular complexa também, elas são eucariontes. As algas podem ser uni ou pluricelulares.
Existem algas que são microscópicas, que você não vê a olho nu. Aliás, tem muitas dessas algas. Mas tem algas que são bem grandes, bem complexas. Essa que você está vendo na tela, ó, é uma verdadeira alface do mar. Essas algas, elas são grandes. Então, existem algas que são evidentes, macroscópicas. E todas as algas são autótrofas. Todas são autótrofas. Então, quando eu pego o reino protista e incluo ali protozoários e algas ao mesmo tempo, eu vou ver que eles são eucariontes, porque só Monera é procarionte. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, mas deixando claro, protozoário obrigatoriamente unicelular. E no reino protista tem seres vivos heterótrofos e seres vivos autótrofos. Só que tem que ficar claro para você, protozoário heterótrofo, algas autótrofas. No reino protista, se o examinador falar para você, reino protista, inclui seres vivos heterótrofos? Sim, protozoários. Inclui seres vivos autótrofos? Sim, algas. Mas aí eu estou pegando o reino como um todo, porque protozoário é heterótrofo, alga autótrofo. E eu estou concordando aí com organismos, são organismos autótrofos. Existem outros reinos, ó, reino fungi. No reino fungi, a gente tem os fungos, como por exemplo os cogumelos, como por exemplo o champignon, seres vivos eucariontes, porque somente os moneras são procariontes. Seres vivos que podem ser uni ou pluricelulares. Tem fungo grande como os cogumelos, você vê lá brotando no jardim, e tem fungo microscópico como a levedura, que é o fungo da fermentação alcoólica. Esse fungo é unicelular. Agora, galera, você nunca vai esquecer o que eu vou te falar. Fungo é sempre heterótrofo. Então a galera aí que acha que fungo e planta é praticamente a mesma coisa, não tem nada a ver. Fungo é sempre heterótrofo. Lembra da nossa primeira aula essencial? Quem que são os produtores nas cadeias alimentares? São os seres vivos autótrofos, sintetizam o próprio alimento, as próprias moléculas orgânicas. Você nunca vai me marcar que fungo é produtor em cadeia alimentar, hein? Tá proibido de fazer isso aí. É uma diversidade bacana, sim, desses seres vivos. E existem os outros dois reinos, os últimos, que são muito mais próximos de nós. Por exemplo, o reino metáfita, que é o reino das plantas. Ali a gente vai ter as diversas plantinhas. As plantas são eucariontes. As plantas são pluricelulares obrigatoriamente. Não tem planta de uma célula só. Tem plantas pequenininhas. O musguinho é pequenininho, mas é pluricelular. E as plantas, elas são autótrofas, ou seja, são organismos autótrofos. Tem exceção? Tem planta que é parasita, mas é tão exceção. O vestibular perguntou, classifique o reino metáfita, o reino planta e o reino das plantas. São eucariontes, pluricelulares e são autótrofos esses organismos. E para finalizar, o quinto reino é o reino do qual a gente faz parte, o reino metazoa, chamado também de animalia. Ali nós temos os animais, olha que foto legal, diversos animais ali na savana africana. São eucariontes, as células complexas, carioteca, diversas organelas, são pluricelulares e são também heterótrofos. Do mesmo jeito que você não vai marcar que fungo é produtor de cadeia alimentar, um animal por si só também não é, hein? O que pode acontecer é que tem animais que abrigam algas, e as algas dentro desses animais podem produzir alimento. Mas isso é papo para uma outra hora. Agora, essa diversidade, gente, ela vai surgindo de acordo com a ciência. A partir de um primeiro ser vivo, nós vamos tendo transformações que vão originando outros seres vivos. E dá, teoricamente, para a gente ir organizando quem veio primeiro, quem veio depois, quem que é mais parente de quem, através de algo chamado árvore filogenética, também denominada cladograma. Uma árvore filogenética ou cladograma, ela vai ser uma maneira da gente organizar grupos que estão ali no meu radar. João, como assim que estão no seu radar? Porque uma árvore filogenética eu não preciso representar as 8 milhões de espécies. Eu vou representar aquelas que me interessam dentro da minha hipótese evolutiva. João, mas por que hipótese evolutiva? Porque ninguém estava aqui para saber o que aconteceu. Então a gente imagina que isso possa ter acontecido. Na verdade, existe aquilo que é mais plausível, menos plausível, é assim que a ciência trabalha.
Mas uma árvore filogenética é uma maneira de eu representar isso. E como que nós vamos analisar a árvore? Considerando uma árvore sempre da raiz, olha lá, em direção às folhas. A árvore ela vai crescendo da raiz em direção às folhas. A raiz ela vai marcar a origem e as extremidades onde estão as folhas, eu vou colocar os grupos do meu interesse. Sendo que ao longo dessa árvore eu vou tendo ali um tempo, desde o tempo mais inicial até o tempo mais recente. Então uma árvore filogenética ela representa parentesco, quem surge antes, quem surge depois, através de uma linha do tempo. E aí um examinador ele pode fazer perguntas sobre uma árvore filogenética. Por exemplo, aqui eu tenho 5 grupos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quais são os parentes mais próximos entre si? Os parentes mais próximos entre si são aqueles que têm um ancestral que os originou mais recente. João, como é que eu vou saber isso? Olha aquele ponto entre 4 e 5 ali, ó. Aquele ponto exatamente onde você vai ter uma dicotomia, uma bifurcação, ele representa onde está o ancestral comum mais próximo de 4 e 5. Claro que 4 e 5 tem outros ancestrais naquela linha, mas aquele ponto é o máximo de proximidade que eu tenho na linha do tempo entre 4 e 5. E se eu jogo ali na minha linha, ó, o que eu vou perceber? Que o ancestral comum de 4 e 5, ele viveu, né, há aproximadamente 1 milhão de anos. Ou seja, nessa hipótese filogenética que eu estou trabalhando, eu posso dizer que ao redor de 1 milhão de anos eu tive o surgimento dos grupos 4 e 5 a partir de um ancestral. Dentro dessa árvore, dessa proposta, isso é recente. Porque, por exemplo, ó, se eu pegar o ancestral comum de 2 e 5, vai lá, ó, pega o ponto em comum mais próximo de 2 e 5. Onde ele está? Joga lá na linha do tempo, ó. Você vai perceber que esse ancestral, ele viveu há quase 4 milhões de anos. Então, essa dicotomia é muito mais antiga. Você pode perceber que entre 4 e 5 é a dicotomia mais recente da árvore. Então, esses grupos são os mais modernos e com parentesco mais próximo. Mas não quer dizer, gente, que os outros grupos, quando eu digo assim, eles são mais antigos, não quer dizer que eles pararam de evoluir. Porque aquela linha onde você tem 1, 2, 3, 4 e 5, é tudo galera que está vivendo. Estamos todos no mesmo corte temporal. Isso é muito comum, meu, quando a gente trabalha aí na zoologia. Porque a gente fala na zoologia, o primeiro animal é a esponja. A galera acha que a esponja nunca mais fez nada na vida, que a esponja ficou lá. Falei, galera, as esponjas não pararam de evoluir. Surgiram há muito tempo, são os primeiros animais. Mas elas não pararam de evoluir, estão lá evoluindo, estão lá no mesmo corte temporal que nós estamos. As esponjas, elas estão aí tendo a sua biodiversidade. Entendeu esse rolê? Muito importante a gente perceber que os seres vivos não param de evoluir, embora a árvore mostra o ponto de origem. E é legal essa interpretação. Agora, vamos simbolizar isso por seres vivos mais próximos de nós, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Que são os principais vertebrados? Eu posso colocar características na minha árvore filogenética. Por exemplo, eu estou colocando ali a característica vertebrados. Quando eu coloco a característica vertebrados antes daquela linha que dá origem a peixes, eu estou dizendo que todos os descendentes ali são vertebrados. A não ser que eu fale em algum ponto da árvore que perdeu essa característica. Surge ali as vértebras. Cara, todo mundo vai compartilhar. Mas a gente vai representando na árvore os ganhos evolutivos. Porque, por exemplo, os sapos, que são anfíbios, apesar de serem vertebrados, têm diferença para peixes. Por exemplo, eles são tetrápodas. Eles têm 4 patas, membros locomotores. Por isso que você começa a encontrar esses animais em ambiente terrestre. É uma das características. Claro que tem várias outras. O sapo ele ainda depende bastante da água por vários quesitos, mas são os primeiros que já ocupam o ambiente terrestre. Aí quando eu comparo o sapo com o grupo que vem na sequência, que é o réptil, ali representado pela tartaruga, os répteis eles têm fecundação interna. A fecundação interna não depende da água para ocorrer.
A própria água do aparelho reprodutor feminino já vai servir para o nadar do espermatozoide. Então ela pode ser uma reprodução em ambiente seco. Os anfíbios, por exemplo, eles têm fecundação externa. Os espermatozoides e óvulos são liberados fora do corpo. Então precisa de água. Não pode ser liberado na areia. Então é um ganho evolutivo que marca o surgimento dos répteis. Entre várias outras características, eu não estou representando todas na árvore, eu estou representando algumas aqui dentro da minha hipótese filogenética. Aves e mamíferos são animais homeotérmicos. Já, mas o que é um animal homeotérmico? Mantém a temperatura do corpo constante às 24 horas do dia, o que é sensacional, porque o animal fica o tempo todo na sua melhor capacidade. Você vai ter uma aula de aprofundamento aí no Coruja Sabe a respeito de regulação térmica, não perca essa aula, hein? Você tem que assistir, hein? E os mamíferos, por exemplo, uma das características é que eles apresentam glândulas mamárias. Então é um ganho evolutivo que a ave não tem. Percebe que na árvore eu posso ir pontuando essas novidades, essas transições? Então, para ver se você enxerga isso, ó, peixes são vertebrados. Pega a base da árvore, vai até peixes e vê o que você pega no meio do caminho. Só vertebrados. Agora vamos pegar os anfíbios, ó. Eles são vertebrados, tetrápodas. Mas eles não têm fecundação interna, homeotermia e glândulas mamárias. Agora a tartaruguinha lá, ó, que é o réptil, ela vai ser vertebrada, ela é tetrápoda e ela tem fecundação interna. Agora pega a ave na minha hipótese filogenética, ó. Ela é vertebrada, ela é tetrápoda, ela tem fecundação interna e ela é homeotérmica. Agora vamos lá, mamífero, ó, olha lá, ele é vertebrado, ele é tetrápodo, ele tem fecundação interna, ele tem homeotermia e ele tem glândulas mamárias. Numa árvore filogenética, então, galera, a gente representa provável ordem de surgimento, quem é mais parente de quem, quais são as características que foram surgindo. Lembrando que quanto mais recente é o ponto de dicotomia, mais próximos evolutivamente esses dois seres vivos eles são. E você percebe que transformações elas devem ocorrer ao longo do caminho. Isso é o que a ciência nos diz. Essas transformações, modernamente, aceita-se que elas ocorrem de que maneira? De acordo com os princípios darwinianos. E eu vou dar uma pinceladinha sobre Darwin para você entender isso. De acordo com Darwin, os seres vivos, eles têm uma variabilidade entre eles, eles são diferentes. O Darwin, no entanto, ele nunca soube explicar o porquê dessas diferenças, mas ele sabia que existia, era evidente para ele que existia diferença, as causas desconhecidas. E se existe diferença, o meio ambiente, ele naturalmente vai atuar e as características mais vantajosas vão ser aquelas que vão se perpetuar. O Darwin chama isso de seleção natural. A seleção natural atua sobre uma variabilidade. Os mais aptos sobrevivem e deixam descendentes. E é assim que a gente chega na adaptação dos seres vivos. O que é adaptação? Se eu chegar para você e falar assim, ó, um ser vivo é bem adaptado, uma espécie ela é bem adaptada, ela está tendo sucesso. Para Darwin, o sucesso ele vem da sobrevivência dos mais aptos, mediante uma variabilidade que surge e ele não sabe explicar como. Mas os mais aptos sobrevivem. O Darwin, quando ele fala isso, ele vira o pai da evolução. Mas o Darwin nunca soube explicar as causas da variabilidade, porque o Darwin é anterior à genética. Hoje, nós sabemos que as causas da variabilidade são fatores genéticos. As causas são genéticas. E quando a genética vem e ela ocupa essa lacuna na teoria de Darwin, porque Darwin deixou em aberto as causas da variabilidade, a gente chama isso de neodarwinismo ou novo darwinismo. Então essas transformações ao longo do tempo, que eu vou representando ali na árvore filogenética, o que vai acontecendo? Geneticamente nós vamos tendo ao acaso mudanças, e essas mudanças genéticas e consequentemente físicas ali, comportamentais, elas vão sendo selecionadas ou reprovadas pelo meio ambiente. E as características mais vantajosas vão se perpetuando, e é assim que ao longo do tempo as transformações elas vão ocorrendo. Modernamente, então, genética mais Darwin.
Mas ó, vou te falar uma coisa que você nunca pode esquecer. Quando a gente representou lá peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que é uma hipótese bem plausível, bem provável, a gente tem que tomar um cuidado. Muitas vezes nós vamos tendo um aumento de complexidade nesse processo. Só que evoluir, galera, não é aumentar a complexidade. Evolução é transformação, seguida ou não de uma seleção natural, de uma aprovação. Entende? Então evoluir é transformar. A transformação, ela pode ser de algo mais simples em mais complexo e mais simples, não importa. Seleção natural aprovou, espécie adaptada, está tendo sucesso, já era. Evoluir é transformar, não necessariamente algo simples em complexo. Pode ser o contrário, se deu certo, está adaptado, é isso aí. Beleza, galera? Essa foi a nossa segunda aula essencial. A gente deu aquela pinceladinha já no termo genética. A nossa próxima aula essencial, não perca, nós vamos ter aí conceitos básicos para você entender melhor o que é essa tal da genética, hein? Não perca!